Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos ver hoje um método muito prático, rápido e que não ocupa tanto espaço assim, dependendo do seu sistema, para resfriar a cerveja? Se liga. Bom rapaziada, eu sempre tive muito problema com resfriamento. Eu tenho um chiller de imersão de 14 metros, não é 15, porque eu cortei 1 metro para fazer outras coisas. E para resfriar 30 litros eu demorava cerca de 40 minutos a 1 hora. E para deixar uma temperatura aceitável para fazer um inóculo, claro, falando assim, não simplesmente aquele choque térmico. E eu gastava nisso aí uns 80 litros de água. Gastava entre aspas, né? Porque eu armazenava essa água, óbvio, para não jogar fora, para não desperdiçar. E eu utilizava isso para colocar na máquina de lavar roupa depois. Bom, só que isso ainda estava me incomodando, porque é um tempo muito grande. E a saída seria, óbvio, ou apelar para um chiller de contrafluxo, ou então apelar para um chiller de placas. O sonho, óbvio, um chiller de placas, mas completamente inviável, considerando o custo. E o contrafluxo é um processo que não me agrada muito também, eu acho que é um puta trambolho que ia ocupar um espaço desgraçado. E eu acabei por algumas cervejas últimas que eu fiz fazendo no-chill. É uma prática que não me agrada. As últimas eu não tive nenhum problema com DMS, ou seja, a cerveja não ficou repolhuda nem nada. Mas ainda assim é uma prática que não me agrada, porque ela no final acaba exigindo que eu faça aí um tratamento com algum agente de fining, porque é to raise na certa, tá? Enfim. Isso sem falar em todos os problemas de eu não conseguir fazer uma adição de aroma, uma adição de sabor de lúpulo ali, tendo que jogar isso tudo pro dry hopping, sendo que algumas cervejas eu não quero dry hopping. São coisas que você tem que se sacrificar na hora que você faz o no-chill. E nessas aí eu consegui aí um post mix e tô esperando da China até hoje aí uma torneirinha italiana chegar. E nisso eu queria fazer uma chopeira a gelo. E nesse processo de se fazer a chopeira a gelo eu resolvi usar o meu chiller de imersão que estava ali. E eu pensei, nossa... E se eu passar a cerveja por dentro do chiller de imersão dentro da chopeira, será que resfria? E é isso que a gente vai ver hoje. Então, pessoal, tá aqui. Eu enrolei esse chiller novamente, né, para ele poder encaixar aqui legalzinho. E ele tá agora bem sanitizado. Eu passei água fria primeiro para limpar tudo que tinha por dentro, depois passei água fervente e enchi isso aqui com iodo e tá faz 3 horas aí com o iodo fora numa concentração um pouco maior do que a usual que a gente usa simplesmente para uma limpeza ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou esvaziar isso aqui. Eu coloquei essas mangueirinhas aqui só para travar mesmo, né? Elas não vão passar mosto quente aqui. E daí eu vou colocar a mangueirinha de silicone depois. Ó, inclusive até saiu, tava só na pontinha, né? Daí eu vou encher de água e gelo aqui, vou passar a cerveja quente aqui dentro e vamos ver a quantos graus a gente consegue tirar a cerveja. O objetivo é tirar a cerveja a 35 graus para poder fazer o inóculo da levedura. Para essa brincadeira, eu congelei 2 litros de água, isso vai dar em média 2 kg de gelo, e comprei mais um pacotinho de 3 kg. Aqui vocês podem ver a temperatura que estava na fervura. E aí já está começando o resfriamento. Esse primeiro mosto que saiu aí, ó, estava a cerca de 12 graus. Quer dizer que se eu continuasse a repor gelo, se manteria frio assim até pernocular uma lager. Bom, em média depois, conforme o tempo foi passando, foi ficando a cerca de 20 e poucos graus ali. E como eu coloquei todo o gelo no começo, ele manteve-se nessa temperatura e foi subindo lentamente até que no final estabilizou em 33 graus. Isso me faz pensar que se eu repusesse o gelo constantemente, eu conseguiria manter abaixo de 20 graus. Bom, rapaziada, vocês puderam ver que é um método muito simples de ser feito. Se você já tem uma chopeira a gelo, é simplesmente utilizar ela. Se você tem pretensão de fazer uma chopeira a gelo, bom, o espaço que você vai estar ocupando com uma chopeira a gelo é o espaço do teu chiller. O processo para resfriamento foi muito rápido. Eu queria inocular a 35 graus, eu consegui deixar no final a 33 graus. Acredito que se eu usasse um pouquinho mais de gelo, muito provavelmente eu chegaria a temperaturas mais baixas. Eu inoculei a 33 graus porque eu estou usando uma Kveik. Então eu queria que chegasse nessa temperatura. Funcionou muito bem. Eu paguei R$8 em 3 kg de gelo
E isso não foi um valor, vamos dizer assim, caro para o que eu obtive. No final eu usei 30 litros de água, ou seja, um balde de 18 litros e mais 12 litros em outro balde, dos quais esse 12 litros aí eu usei para lavar o meu próprio equipamento, né? Para ferver, lavar as panelas, passar dentro da bomba e tudo mais. Então, de 80 litros cair para 30 litros de água é uma economia gigantesca. Sem falar que eu demorei muito menos. Em 15 minutos eu cheguei nessa temperatura. E eu acredito que se eu emendasse uma bomba um pouco mais potente ali, ou colocasse uma diferença de altura bem maior, isso seria aí bem mais rápido. Eu estou extremamente contente com o resultado, é um negócio surpreendente, cara. E o controle da temperatura é simplesmente você colocando mais gelo ali. Para as próximas vezes que eu for fazer, óbvio, eu não vou gastar comprando gelo, eu simplesmente vou congelar, fazer aí, vai lá que seja alguns quilinhos de gelo, 5 quilos de gelo, que foi o que eu utilizei para fazer esse resfriamento até 35 graus. Óbvio que se eu quiser chegar um pouco mais baixo, eu congelo um pouco mais ali e boa. Bom, rapaziada, eu recomendo extremamente para vocês que vocês façam isso, ainda mais se você vai fazer, tem pretensão de fazer uma chopeira a gelo, porque funciona muito bem, resfria muito rápido, inclusive o meu amigo que tem um chiller de 30 placas falou, cara, você resfriou mais rápido do que eu. Meu, pô, se tá tendo esse resultado bacana, 15 minutos consegue sair ali de 97, 98 graus, que é a temperatura de fervura aqui, e chegar a 33 graus e possivelmente menos caso eu colocasse mais gelo, pô, sem comentários, cara, sem comentários. Bom, a dica que eu dou pra vocês é que no final você vai ter cerca de um chiller de 15 metros, você vai ter cerca de 1 litro de cerveja aí dentro dele. O que eu fiz? Eu planejei a minha receita para fazer uma diluição. E aí o que eu fiz? Eu coloquei, ao invés de diluir na quantidade exata ali, né, no fim, eu simplesmente fui adicionando na panela o volume de diluição e acrescentei 1 litro a mais, que seria o litro do chiller. No final, puxou toda a água da panela com o Deep Tub e o litro ficou dentro do chiller ali. Problema resolvido. Inclusive já dá uma bela prévia lavada no negócio. O trub que tinha ali era trub proteico, não tinha lúpulo, sem problemas nenhum. Falou pra vocês.